Olá, eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista, e neste plantão econômico vamos falar sobre os primeiros números do ano de 2023, sobre o primeiro trimestre de 2023, referentes à inadimplência do consumidor, demanda por crédito do consumidor e movimento do comércio. O indicador de registro de inadimplência apontou uma alta de 5,1% nesse primeiro trimestre de 2023, na comparação com o quarto trimestre de 2022. Lembrando que, em 2022, esse indicador fechou o ano com crescimento acima de 20%. Em 12 meses, ele ainda está perto dos 20%, mas ele começa a desacelerar. Então, nós vimos neste primeiro trimestre este aumento ainda, mas já num ritmo um pouco menor do que vimos no ano passado. Essa é uma tendência esperada para o ano, de uma redução do ritmo de crescimento da inadimplência, crescendo ainda, mas já num ritmo mais lento, à medida que algumas outras variáveis começam a melhorar. Então, os juros começam a cair para o consumidor, o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas também está diminuindo, porque o endividamento diminuiu, o ritmo do crédito está diminuindo também. E a renda está se recompondo. Então, esses fatores estão ajudando o consumidor a diminuir um pouco a sua tendência à inadimplência. Quando a gente olha para o indicador de recuperação de crédito, enquanto o registro de inadimplentes são as novas dívidas que entram na base da Boa Vista, a recuperação de crédito são aquelas dívidas pagas, portanto, quando o consumidor sai do cadastro de inadimplente. Ela também vem subindo bastante. No primeiro trimestre subiu 1%, bem menos do que o registro, mas em 12 meses já cresce quase 20%, são 18% de crescimento. Então a gente tem visto um aumento na inadimplência, mas também no pagamento das dívidas, na saída do consumidor da inadimplência. Esses números do indicador de registro de inadimplentes da Boa Vista se relacionam muito com o indicador do Banco Central. Este indicador do Banco Central, que é um indicador que mede o estoque da dívida, ele subiu de 5,87% no final de 2022 para agora 6,17%. Então, nesse trimestre, ele passou de 5,87 para 6,17. Então, mostrando a tendência desses dois indicadores andando para o mesmo lado. Lembrando que o indicador de registros da Boa Vista antecede o indicador do Banco Central e normalmente mostra a sua tendência esperada. O indicador de demanda por crédito do consumidor da Boa Vista apontou no primeiro trimestre de 2023 um crescimento de 0,7%. Esse indicador é dividido em a demanda no setor financeiro, bancos, instituições financeiras, e não financeiro, que normalmente é varejo e utilities, por exemplo. No setor financeiro, o crescimento foi de cerca de 2%, enquanto que ainda no varejo o crescimento está negativo, 0,1%. A gente observou isso durante o ano de 2022 inteiro, um crescimento maior nas instituições financeiras e um crescimento muito pequeno, até negativo, nas instituições não financeiras, nas empresas não financeiras, aí principalmente varejo e utilities. Esse número também se relaciona com o número de concessão de crédito do Banco Central, que no trimestre teve um crescimento de 2,8%. Quando a gente olha só a concessão de crédito do sistema financeiro, que o Banco Central mostra 2,8%, e olhando a demanda do consumidor por crédito no sistema financeiro, o crescimento foi de 2%, para a gente ver como esses números se relacionam. Essa concessão está diminuindo o seu ritmo de crescimento. A gente tem visto essa redução no ritmo de crescimento da concessão de crédito, já desde o segundo semestre de 2022, e a tendência é que continue ainda diminuindo o ritmo. O ano passado se fechou perto de 15, 20% de crescimento, a expectativa para esse ano é algo em torno de 7, 8% de crescimento. Essa demanda está pressionada por conta de um consumidor que está ainda bastante endividado, por instituições financeiras que estão mais restritas no crédito por causa do aumento de inadimplência. Isso tem levado a uma redução desse ritmo de crescimento ao longo dos últimos meses e que deve acontecer ainda nos próximos trimestres. O indicador de movimento de comércio da Boa Vista apontou uma alta no primeiro trimestre, na comparação com o último trimestre de 2022, de 0,7%. Em 12 meses, o crescimento passou de 1,3% para 1,7%. Mas o consumidor está muito pressionado para aumentar o seu nível de consumo, principalmente naquelas linhas que precisam mais de crédito, como móveis, eletrônicos, veículos, por exemplo, até tecidos, vestuário. Por conta de um custo do crédito ainda bastante elevado,
né? O consumidor que ainda está bastante endividado e também o mercado de trabalho começa a se recuperar, mas o emprego continua elevado, né? Apesar da renda estar se recompondo. Então esses fatores devem levar o comércio a um crescimento baixo em 2023. Assim como a gente teve um crescimento em 2022 cerca de 1,3%, a expectativa para este ano de 2023 é um número em torno de 1%. Então, esses fatores todos que influenciaram tanto a demanda por crédito quanto a inadimplência também afetam o consumo e a intenção do consumidor de ir às compras. Esse foi o resumo dos principais indicadores da Boa Vista para o primeiro trimestre de 2023. Eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista. Obrigado e até o próximo Plantão Econômico.